Glória a Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Se você veio aqui para louvar ao Senhor, abra sua boca e louve a Ele com alegria, que Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Logo após a Mauriza, irá fazer a leitura bíblica. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. De cuidado e temor a Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo e vida no futuro, nele podemos alcançar. Amém, glória a Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque a minha alegria é tanta nesta noite, que o Senhor tem falado ao meu coração através do hino que foi entoado esta noite. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, a mesma alegria que eu estou sentindo, eu creio que você também está sentindo, porque o Senhor faz presente em nosso meio nesta noite. Não importa que estamos em pouco número, mas o Senhor está aqui. O Senhor vai falar com cada um de nós, o Senhor vai suprir a minha necessidade e a tua necessidade nesta noite. Quando eu saí de casa, eu abri a Bíblia, falei, vai ter oportunidade para mim ler, então eu vou abrir a Bíblia, preparar alguma coisa. Abri o Salmo 43, foi o que o Senhor deu para mim antes de eu sair de casa, então eu quero compartilhar com a igreja. Salmo 43. Aleluia, rema canta labasturi andaramas, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeita? Por que me rejeita
porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve o teu santo monte e os teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatido a minha alma, e porque perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Aleluia! O Senhor está falando comigo esta noite. Eu precisava ouvir esta palavra. O Senhor está falando realmente comigo, porque eu tenho questionado muito algo ao Senhor, e Ele conhece o desejo do nosso coração. O Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. O Senhor conhece aqueles que confiam nele, e nos momentos necessários, nos momentos oportunos, o Senhor dá-nos a palavra de conforto, conforme nós precisamos. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso ajudador, Ele é que pleiteia a minha e a tua causa. Se você entrou aqui nesta noite com algo que você não pôde e não conseguiu fazer, saiba que aquilo que o homem, que a medicina, que ninguém pode fazer, não pode fazer por você. Existe um Deus que tudo pode, é um Deus que abre porta onde não tem, um Deus que fecha a porta onde tem. Mas para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Se você veio aqui como eu vim esta noite, questionei ao Senhor esta semana algo, mas eu sei que o meu Deus, Ele está pleiteando pela minha causa, pela tua causa. Vamos levar agora nosso pensamento ao trono da graça, que o Senhor está aqui nesta noite. O Espírito Santo faz presente aqui para ouvir a minha e a tua oração e responder o pedido daqueles que obedecem, daqueles que têm entregado realmente a sua necessidade, a sua ansiedade para o Senhor. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Tem algum pedido de oração? Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero que os irmãos orem em favor da igreja de Paranavaí. Os irmãos sabem que nós estamos atendendo lá, tendo em vista alguma necessidade. Terça-feira será dado posse ao novo pastor da igreja, o pastor João Rocha, que está em Jaguariaíva. E eu quero que os irmãos orem por aquela igreja, que é uma igreja muito importante no Paraná, os irmãos muito queridos, mas que passaram alguma situação lá difícil, mas o Senhor tem dado forças. Mas eu quero que os irmãos ainda orem pela igreja lá de Paranavaí. Também vamos orar pelo pastor Edson Bruno. Ele fez uma pequena cirurgia aqui no lábio, né? Então ele está de repouso hoje, amanhã, e ele pediu que a gente orasse por ele. Amém, irmãos? Você tem um pedido de oração, manifeste com as suas mãos, e o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Eu ainda peço oração, que a igreja ore em favor da minha netinha Júlia, ali em Curitiba, aquele problema no coração, que os médicos até hoje não achou solução, mas eu sei que a solução está nas mãos do nosso Deus, e eu creio que o Senhor vai fazer um milagre, porque Ele é Deus dos milagres. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, pois nesta noite estamos aqui na tua casa, reunidos, Pai, para que te louvar, para que te adorar, para que te render graças e glórias, Senhor, por tudo aquilo que tem feito para com as nossas vidas, para com a tua igreja, pelas beneficências que tem nos concedido, pelo Senhor, pela providência que tu tem dado a cada membro da tua igreja, Senhor, pelo nosso pastor, pelos obreiros desta igreja, pelo pastor Edson Bruno, Pai, pela igreja de Paranavaí, ó Pai, pelo novo pastor que assumirá aquela igreja, Pai, estende as tuas mãos e abençoa. A tua obra não pode parar, a tua obra tem que crescer cada dia mais. Continua abençoando, abrindo porta, levantando homens, mulheres cheias do teu Espírito
Espírito Santo, para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade. Vem capacitar a cada um de nós, Senhor, para fazermos a tua vontade, para cumprir o teu ide, ó Pai. Dai-nos sabedoria, dai-nos graça, enche nossa boca de palavra, cheias do teu Espírito Santo, Senhor, para que nos momentos oportunos possamos ter palavras, não de nós mesmos, mas inspiradas pelo teu Espírito Santo. Vem abençoar a tua igreja esta noite reunida, Senhor, a tua palavra que será ministrada pelo teu Filho. Tu conheces, ó Pai, a necessidade da tua igreja. Fala pela boca do teu Filho esta noite, Senhor. Se alguém entrou aqui com problemas difíceis, com a causa que o homem, que a medicina não pode resolver, mas nós cremos que tu podes, porque tu és o Deus do impossível. Tu és aquele que faz o que o homem não pode fazer. Vem operar milagre, vem operar maravilha, que a tua palavra se cumpra em nosso meio, Senhor. Pois tu dissestes que os sinais acompanhariam, Senhor, a tua igreja, aqueles que estivessem te servindo, aqueles que estivessem te agradando. Acrescenta-nos a fé, Senhor, para que possamos ver os milagres acontecer. Nós te louvamos pela rádio, no 106, ó Pai, este canal que tu deste à igreja de Maringá, para que o teu nome seja mais divulgado. Senhor, muito obrigado por esta porta que abriu para a igreja de Maringá, Senhor, que muitas vidas estão sendo renovadas, que muitas vidas estão sendo restauradas. Senhor, abençoa poderosamente cada um que está fazendo parte daquela rádio. Senhor, nós não temos palavra para te agradecer por esse meio de comunicação que tu deixa a igreja de Maringá. Abre as portas, os recursos, Senhor, materiais, para podermos pagar aquela rádio, Senhor. Nós cremos que tu és um Deus do impossível. Honras e riqueza vem de diante de ti, diz a tua palavra. Nós cremos nas tuas promessas. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração esta noite. Continua abençoando a tua igreja esta noite reunida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia! Você marcou um encontro com Deus esta noite? Sinta que Ele está aqui. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 31, aonde diz: a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Então lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos?
E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E sabemos que nós estamos aqui, assentados na presença do Senhor, procurando fazer a vontade de Deus, cultuando, adorando, glorificando o nome do Senhor, que é digno de honra e de adoração. É motivo de nós estarmos alegres, pois sabemos que não foi nós que escolhemos estar aqui, mas o Senhor que nos escolheu e nos chamou. Por isso nós somos um povo feliz. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós estávamos com saudades da igreja, estivemos um final de semana fora ali em Belo Horizonte. O pastor Robson foi convidado para estar ministrando ali num trabalho de jovens, e algo que ultimamente pouco eu tenho feito, dessa vez eu consegui acertar tudo para poder ir junto, né? E estivemos ali por 4 dias, um trabalho muito bom. Mas o Senhor sempre nos leva, não foi um passeio, né? Foi muito bom conhecermos um pouco mais do nosso Brasil. Tivemos a oportunidade de ir à cidade natal da minha sogra, da irmã Maria Simões. Minas Gerais é um estado muito bonito, mas nós estávamos ali realmente a trabalho, né? E foi muito bom conhecermos aquela igreja. Mas o Senhor nos leva a estes lugares sempre com um propósito. E eu voltei assim consciente da missão que o Senhor me colocou também de orar por aquela igreja. O pastor Moisés Silvestre Leal esteve pregando aqui no nosso congresso no ano passado, e nós estivemos ali, o pastor ministrou aos jovens, mas o Senhor colocou ali 2 pessoas especialmente no meu coração, me deixou com uma missão de orar por 2 jovens que eu conheci ali naquela cidade, e orar também por aquela igreja, orar por aquele campo de trabalho, por aquelas pessoas que ali se congregam. Mas foi muito bom o tempo que estivermos ali, foi um trabalho muito abençoado, e eu quero também te convidar para repartir comigo essa missão. Quando você estiver orando, ore pela igreja de Belo Horizonte, uma igreja muito grande, uma igreja muito bonita, mas que passa por também situações que nós já enfrentamos aqui em Maringá, uma transição de uma geração para outra. Então, muitas vezes, assim, um conflito, né? De pensamentos, de formas de ver o trabalho, de uma geração um pouco mais idosa, e os jovens que às vezes querem correr na frente, os idosos não conseguem acompanhar e ver da mesma maneira. É um período de transição que a gente sabe que não é muito fácil, né? Mas que o Senhor dê graça aos seus filhos que ali estão. Então peço que você também, nas suas orações, lembre de orar pela igreja de Belo Horizonte, que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos ali, que a palavra que foi colocada esteja dando fruto. Nós temos recebido já vários e-mails das pessoas que estiveram ali naquele trabalho, e conhecemos muitas pessoas que inclusive ficamos com vontade, né, de trazer aqui. O pastor Joel Amorim, a irmã Jussara estavam conosco. O pastor Joel ministrou também sobre música e louvor ali, e foi uma bênção o trabalho. Nós vamos ouvir as apresentações agora com o irmão Sidney, que estará assim mencionando o nome daquelas pessoas que estão nos alegrando com a sua presença. Vamos aproveitar para nos confraternizar, e em seguida vamos ouvir um hino com a irmã Priscila, que estará louvando ao Senhor. Irmão Sidney. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. As irmãs estão felizes nesta noite? Amém? Nós temos o privilégio de mais uma vez
conhecermos os nossos amigos, as nossas amigas que nos visita nesta noite, né? Que nos honra com a sua presença. Está aqui conosco no dia de hoje. Eu vou começar pela irmã Marilene, né? Ela foi a nossa dirigente do Cerco de Oração aqui até o ano passado. E, por favor, Marilene, toma assento aqui do lado das irmãs aqui. Não? A irmã Ruth está convocando você para estar sentando do lado dela aqui. É um prazer muito grande ter a irmã aqui conosco. Uma irmã de oração, uma irmã que Deus tem muito honrado a vida dela e tem abençoado muitas vidas através do seu testemunho de vida. Está aqui conosco também a irmã Eliette e seu filho Haroldo, de Cacoal, Rondônia. Onde se encontra? Oh, meus amados, sois bem-vindos, viu? Em nome do Senhor Jesus. Vocês são parentes dos nossos irmãos que estão congregando conosco? Não? São parentes? Então, amém. Pode se assentar, por favor. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. William e Ivonete são da Igreja Presbiteriana Renovada. Onde se encontra? Pode acenar com a sua mão. William e Ivonete. Deve ter dado uma saidinha, né? Está aqui conosco também a minha irmã Lucirley e Zaqueu. Eles são lá de Quinta do Sol. O Zaqueu é daqui de Maringá e ela é de Quinta do Sol. É um prazer muito grande ter você aqui conosco também, viu? Vocês, é uma honra muito grande ter vocês aqui na nossa presença, viu? Pode se alegrar o seu coração, que eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Amém? Pode se assentar, por favor. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Mas eu quero perguntar, tem mais alguém que de repente não foi dado o nome, que chegou aqui, de repente passou desapercebido ali na recepção? Pode acenar com a sua mão? Tem alguém que nos visita? Ô, meu amado, seja bem-vindo, viu? Em nome do Senhor Jesus. A irmã Priscila estará louvando ao Senhor, nós continuando nos alegrar na presença do nosso Deus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Irei louvar o número de 193, se os irmãos quiserem me acompanhar. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos
Deus male salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Tantas coisas neste mundo querem nos fazer ter medo, querem nos fazer perder a paz, querem nos trazer nuvens negras de tal maneira que parece que não vai sair do sol nunca mais. Mas a palavra de Deus nos diz: espera no teu Deus, porque o teu Deus te ouve. E cada um de nós temos testemunhos, temos a prova na nossa experiência, na nossa vida, de tantas vezes que o Senhor nos ouviu. Que não há motivo para nos desesperarmos, mas para estarmos calmos, estarmos quietos, tão somente esperando no Senhor, porque quando nós rogamos, o Senhor nos ouve. O Senhor já ouviu alguma oração que você fez? Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu te glorifico, porque o Senhor já ouviu a oração que eu fiz, já teve uma causa que o Senhor respondeu na tua vida. Pois então saiba que as outras que você pode estar passando ou que virão, o Senhor é o mesmo e Ele continuará a sempre receber aqueles que a Ele se chegam. Nós não poderíamos deixar, né? Servo do Senhor é para estar sempre trabalhando, né? Muita alegria nossa de termos a irmã Marilene conosco. Ela mudou-se ali para São Paulo, não é sempre que tem podido vir a Maringá. Então nós estamos muito alegres com a presença dela hoje, no nosso culto de círculo de oração, e a gente quer ouvir uma palavrinha com a irmã Marilene. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Louvo ao Senhor por estar aqui nesta noite. Quando a minha nora disse que hoje seria o culto do ciclo de oração, eu levantei hoje de manhã e disse: Senhor, eu quero estar ali, porque é um culto de ações de graças, e eu quero agradecer-te. Temos tanto para agradecer ao Senhor, e eu quero agradecer aqui, em especial, as vossas orações por nossa família. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Janira, que ela está bem. Nós já
já está dando bronca, né? Então ela está ótima, né? Mas graças a Deus, eu disse para ela, irmã Janira, quando pensamos que a senhora está indo, a senhora está voltando. Para quem teve há uns 10 dias atrás os batimentos cardíacos a 27, sinceramente, eu não esperava ver a irmã Janira de volta. Mas Deus tem os seus propósitos. E eu falo isso de coração diante de Deus. Porque Deus está realizando grandes obras na nossa família. Grandes obras. No meio dos irmãos, através deste sofrimento. Foram dias tribulosos, tensos, dias difíceis. Às vezes até um pouco irritados. Mas ontem eu estava na minha casa. Alguns já foram embora, meus filhos, meus cunhados. Só falta eu ir embora, porque eu ainda tenho que cuidar de algumas coisas essa semana referente à minha casa. E também queremos ajudar a Ana mais um pouquinho. E eu louvei ao Senhor. Quando ela estava para ser operada, em que o médico disse no pronto-socorro para minha cunhada que o estado dela era gravíssimo, e nós já estávamos orando, inclusive conversando com a minha cunhada, eu, minha filha, no sentido de preparar, não, porque eu acho que na verdade nós nunca estamos preparados para a morte de um ente querido, mas elaborar esta ideia, este processo, não é? E ali à noite, quando ficamos sabendo que ela ia ser operada, colocar um marca-passo, Deus colocou um versículo no meu coração ali com todos na casa dela. E é uma realidade tão grande este versículo na nossa vida, amado. Quando nós depositamos confiadamente a nossa vida nas mãos do Senhor. Senhor, faça a tua vontade, porque a tua vontade é melhor. A palavra de Deus nos diz aqui em Isaías 43, um texto bastante conhecido, mas que se torna real na vida daquele que persevera no Senhor. E que depois que passa, pode, não somente depois que passa, mas quando passa, e depois do outro lado, nós podemos glorificar e louvar o santo nome do Senhor. Que diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó, e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Que esta verdade que Isaías declara aqui, possa estar no coração de todos a cada momento. Ainda que parece que as águas vão nos submergir, ainda que o fogo esteja queimando, mas sabemos que o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus que nos remiu, o Deus que nos criou, o Deus que nos salvou, Ele sempre nos dará a vitória. Eu disse, irmã Janira, Deus tem propósito por mais algum tempo com a senhora aqui conosco, mas nós louvamos ao Senhor. Agora ela está ali, sendo um pouquinho mais paparicada, não é? E agradecemos pela união da família, pelo que Deus está fazendo na família. Às vezes nós não entendemos, mas Deus está no controle. Eu agradeço a oportunidade, o carinho que esta igreja sempre teve para comigo. Eu sentei ali, eu falei que eu não ia subir ao púlpito, mas uma ordem é uma ordem, né? Que Deus te abençoe, Ruth. E louvo a Deus, continuo com o ciclo de oração desta igreja, esta igreja, no meu coração, pastor Robson, os projetos desta igreja, não é? Estou congregando em Osasco, domingo que vem irei embora, mas o meu coração estará sempre com esta igreja, em todos os seus sentidos, em todos os aspectos, e agradecida. Eu tenho pedido ao Senhor para me dar mais gratidão pela vida que tive aqui em Maringá, não é? O nosso projeto são 3 anos, mas
Deus sabe de todas as coisas, né? É o tempo do meu esposo aposentar, preparar para a aposentadoria. E eu falei assim, Deus vai te dar essa aposentadoria, porque aí nós vamos para a casa do Senhor trabalhar juntos. Graças a Deus ali ele está indo comigo, está fazendo parte ali já, não é? Da igreja, com os irmãos têm recebido com bastante carinho a gente ali. Mas eu falei, não, o Senhor ainda tem o meu desejo de estarmos juntos, e sei que o Senhor satisfará esse desejo do meu coração. Agradeço, meu filho continua aqui pelo apoio, não é? Eu falo que ele é o discípulo do pastor Robson, não é, pastor Robson? É o discípulo. Precisa, às vezes, né? É um diamante puro, né? O senhor sabe disso e a Ruth também sabe. Mas eu sei, e louvo a Deus, que ele continue ao teu lado. Essa é a minha oração, né? Ainda, quem sabe, todos ainda voltarão para cá, não é? É o nosso desejo, amamos Maringá, essa cidade tão maravilhosa. Mas Deus tem seus propósitos. Não esqueçam da gente. Orem por nós, somos carentes das vossas orações. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa família mora no nosso coração, nós louvamos a Deus, porque o Senhor tem os seus planos na nossa vida. Às vezes não acontece da maneira como a gente quer, né? Mas nós estamos querendo sempre fazer a vontade do Senhor. Louvamos a Deus que o Rafael, a Jaqueline estão fazendo um trabalho muito, eu particularmente agradeço muito, né? Meus filhos adolescentes estão sendo bastante beneficiados com o trabalho do Rafael, da Jaqueline, fazendo com os nossos adolescentes aqui na sede. E a gente fica sempre naquela esperança, né? Que a gente sabe que quem bebeu da água, um dia volta para essa terrinha aqui, né? Que Deus abençoe, que essa família possa sempre estar conosco. Nós vamos ouvir a palavra, a administração da oferta com o presbítero Edson Trindade. E em seguida a irmã Eliane vai estar louvando a Deus, enquanto nós contribuímos com as nossas ofertas e os dízimos. Pai do Senhor, meus amados, convido a abrir as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 6, e no versículo 33 em diante. É uma passagem muito conhecida da igreja, mas é algo atual para os nossos dias, porque o Senhor Jesus continua ainda fazendo milagre nas nossas vidas. E a multidão viu-o partir, e muitos conheceram, chegaram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelha que não tem pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas, e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse: quantos pães tendes? E ele: quantos pães tende? Ide ver. E sabendo ele, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em grupos sobre ervas verdes. E assentaram-se repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que pudessem diante deles. E repartiu 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amados irmãos, Jesus Cristo
Ele fez um grande milagre nesse dia. E quando eu olho para quando Jesus perguntou para os discípulos: dá vocês mesmo de comer a essa multidão? E os discípulos disseram: se nós tivéssemos 200 dinheiro, não seria capaz de saciar essa multidão. Porque os discípulos, eles tinham a ideia de que a provisão dele, aquilo que satisfazia a sua vida, aquilo que provia as suas vidas era o dinheiro. E nessa visão que eles têm, ele diz: Senhor, não dá para nós fazermos nada. Mas quando ele olhou para Jesus, e Jesus disse para eles que a provisão nossa não é o dinheiro, que os nossos recursos muitas vezes pode faltar, muitas vezes a doença pode, às vezes, consumir as suas finanças, ou às vezes o desemprego pode consumir, as contas às vezes pode avolumar na sua vida. Mas se você tiver o pensamento de que Jesus é a tua provisão, Deus, ele fará milagre na sua vida. Deus, ele há de abrir porta na sua vida. E a Bíblia diz que a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre, porque Jesus Cristo é aquele que pode prover toda em nossa vida. Antes de eu ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, eu pensava que dinheiro poderia comprar tudo nessa vida. Que se você tivesse dinheiro, você teria poder, você teria respeito, você teria os olhares das pessoas diferentes para a sua vida. Mas quando você tem um encontro realmente com Jesus Cristo, você vê que nada disso adianta na sua vida. Porque o que pendura na sua vida, o que dura na sua vida, é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa provisão. E eu vou contar um rápido testemunho de que Deus fez esse dia na minha vida. Eu saí de férias, e quando eu estava indo em direção ao litoral paranaense, o meu carro quebrou antes de chegar ali uns 70 quilômetros de Curitiba. E eu estava com 7 pessoas no meu carro, um lugar que você não conhece ninguém, um lugar que você não tinha mecânico, não tinha ninguém na beira da estrada. A única coisa que veio a mulher do socorro e levou nós até ali no posto de gasolina. E eu disse: Senhor, e agora o que eu vou fazer? E Deus colocou no meu coração essa palavra: eu sou a tua provisão. E quando eu estava ali, eu comecei a ligar para algumas pessoas em Maringá, e eu lembrei de um primo meu que tinha ali em Curitiba. Para resumir, meus irmãos, Deus encaminhou todas as coisas, e nós fomos no mecânico que era irmão da nossa igreja. E quando nós levamos o nosso carro ali, nós começamos a conversar, e ele falou: não, irmão, não te preocupe, porque nós vamos arrumar o seu carro. Mas ele tentou ali arrumar e não deu, mas ele disse: se você quiser, deixa o carro aqui, você pode ir, eu levo você na praia, e depois, quando o carro estiver pronto, eu levo para você lá, e aí você vem embora. E aí Deus nos levou até lá e nós ficamos lá. Depois o carro ficou pronto e Ele trouxe nós de volta. E quando Ele trouxe o carro, aí eu vim embora. E quando eu estava chegando, antes de chegar ali no primeiro pedágio na saída de Curitiba, novamente o carro quebrou da mesma forma, da mesma maneira. E aí eu falei: e agora, Senhor? Aí eu liguei para o mecânico, ele veio, chamou o guincho e nós levamos o carro de novo. Ele ficou trabalhando no carro o dia inteiro e não conseguiu arrumá-lo. E aí ele disse: Edson, se você quiser ir embora, você quer ir embora? Eu falei: eu quero. Ele falou assim: então vou levar você em Maringá, você deixa o carro aqui, e assim que estiver pronto eu levo para você.
E ele veio e nos trouxe. E eu vim para a igreja naquele dia, na passagem de ano, estava sentado ali e disse: Senhor, Tu sabes que eu não sou negligente com a manutenção do meu carro. Tu sabes, Senhor, que eu não tenho negligenciado. E eu não sei por que aconteceu isso, porque eu tinha feito o motor do carro, fazia mais ou menos 1 ano e 2 meses, inteirinho. Gastei na época quase 5 mil reais. Mas quando, meus amados, eu estava questionando ao Senhor, Deus, Ele veio e disse que Ele era a minha provisão novamente. E Deus fez lembrar-me de uma promessa que Ele tinha feito para mim quando estava no Jardim Indaiá. E eu disse ainda ao Senhor, uma das primeiras coisas que me veio à mente quando aconteceu tudo aquilo, eu disse: Senhor, eu fiz um compromisso. E Tu sabes que o sacrifício que eu vou fazer para ajudar na compra da rádio. Eu disse: Senhor, e agora como fica? E Deus continuou me dizendo: eu sou a Tua provisão. E aí o Senhor me fez saber o seguinte, meus amados, que quando eu estava ali orando, o Senhor disse: tudo isso aconteceu porque o inimigo se levantou sobre a sua vida. Porque nós tínhamos começado os cultos em casa com as crianças. E Deus um dia me disse: Edson, dá seus filhos para mim. E eu disse: Senhor, eles são Teus. Eu consagrei eles quando nasceu. Ele disse: eu não estou dizendo isso. Ensina-me a eles, porque tem multidões na frente dessas crianças. E eu levarei eles a lugares que Tu desejou ir, e não pôde ir, eles irão. Eu disse: é Teu, Senhor. E Deus diz: continua fazendo os cultos com elas e ensinando a Tua palavra. E Deus disse que o inimigo se levantou por causa disso, meus amados. Fiquei 7 dias na praia e nenhum dia consegui fazer culto com as crianças, com tanta luta, com os pensamentos. Mas Deus me fez entender isso. E aí eu continuo orando e Deus diz: eu vou prover tudo isso. E você, e eu vou te prosperar. E o carro ficou quase 4 mil reais. E eu disse: e agora, Senhor? E Deus começou a abrir as portas, e graças a Deus não estou devendo nada dele. E esses dias eu tinha um financiamento na Caixa Econômica. E uma mulher me ligou e tinha mais ou menos um valor de R$ 2.900 para pagar. E ela ligou para mim e disse: Edson, você não quer quitar esse financiamento? Eu disse: eu não tenho condição. Ela falou assim: a Caixa está dando um desconto para você de R$ 800. Eu falei: eu não tenho esse dinheiro. Eu falei assim: se fosse até uns R$ 2.000, até que eu ia ver se eu conseguia fazê-lo. Mas quando ela disse: eu vou ver com o gerente se ele libera R$ 2.000. E eu disse: Senhor, aonde eu vou tirar agora esses R$ 2.000? E eu estava fazendo um serviço e Deus falou: pede um adiantamento para a pessoa que você está fazendo o serviço. E eu falei: Paulo, eu preciso de R$ 2.000. Expliquei a situação. Ele falou assim: não, Edson, passa amanhã mesmo que eu te dou o adiantamento. Sabe o que é isso, meu irmão? É Deus abrindo as portas. E Deus me deu R$ 900 de uma vez só. Por quê? Porque Deus é a nossa provisão. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos faz prosperar. E eu sou uma pessoa muito grata a Deus, porque o que Deus tem feito na minha vida, às vezes com dificuldade, nós passamos sim, mas todas as vezes nós vemos as mãos de Deus agindo na nossa vida. Nós vemos Deus no nosso caminho, nós vemos Deus na nossa retaguarda, nós vemos Deus caminhando conosco. E Deus não é indiferente para com a tua vida, meu amado. Você que está aqui nessa noite, eu não sei a situação que você entrou, mas eu venho da parte de Deus dizer para ti que Deus é a tua provisão. E eu quero orar sobre a sua vida, meu amado.
Eu convido a você a estar em pé. Não te desespere, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus controla todas as coisas. Senhor, na tua presença nós entramos, ó Deus, em ações de graças a ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado nesta vida, ó Deus, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, ó Deus. Tu és aquele, Senhor, que tem feito sair, Senhor, meu Pai, recurso da onde nós pensávamos que não teria, Senhor, da onde sair, ó Deus. E nós temos visto o milagre do Senhor sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, ó Deus. E o mundo, Senhor, que está à nossa volta, ó Deus, não consegue compreender, Senhor, porque o teu povo prospera, porque o teu povo, Senhor, vai de vento em popa, Senhor. O mundo não consegue compreender, Senhor, porque o teu povo anda com roupas boas, com carros bons, com casa boa, com emprego bom, salário bom, ó Deus. Porque tudo isso, Senhor, porque a tua fidelidade, Senhor, ela estende de geração em geração, ó Deus, e chegou até a minha geração, Senhor, e nós te bendizemos, ó amado. Senhor, olha para este irmão neste momento, Senhor, que está dizendo no seu coração, Senhor, se tu realmente faz isso. Senhor, esse irmão que está dizendo que precisa de um milagre, Senhor, que precisa de uma intervenção, que precisa, Senhor, que tu haja na vida dele, ó Deus. Senhor, mostra ao teu filho, Senhor, como deve fazer, Senhor. Como o Senhor ensinou aos discípulos, ó Deus, que assentasse pessoa de 50, de 100, Senhor, lhe deu ali, Senhor, a instrução o que fazer, ó Deus. Mostra para este irmão, Senhor, de como sair dessa situação, de como, Senhor, sair deste problema, de como sair dessa dívida, de como, Senhor, meu Pai, fazer, Senhor, isso que lhe incomoda, ó Deus. E o teu nome vai ser glorificado, Senhor. O teu nome vai ser exaltado, o teu nome vai ser bendito na vida deste teu filho, Senhor. E eu ministro sobre a vida dele, Senhor, a tua bênção e a tua paz no seu coração, ó Deus. É minha oração a ti, ó Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Se isso não for amor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real.
com amor e ternura falou-lhe ao paraíso. Comigo irás, se isto não for amor. O oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É uma bênção, né? Poder cultuar o Senhor, poder louvar a Deus, ouvir hinos assim que edificam a gente, que exalta o nome do Senhor, alegra o nosso coração, edifica a nossa alma. Tendo um pianista que nem o Osiel assim, né? A gente fica feliz, não é, meus irmãos? Os irmãos devem orar pelo Osiel, viu? Pouquíssimas igrejas tem alguém que pode tocar como o irmão Osiel, viu? Vocês devem sempre estar orando por ele, ajudando o Osiel. Ele mora sozinho, sem o pai, sem uma mãe, né? Veio lá de Osasco e é uma bênção aqui na nossa igreja. Os irmãos têm orado pelo Osiel? Então continue, irmãos, fazendo isso, porque a gente anda por aí, a gente vê o quanto é difícil essa área da música na igreja, e nós temos pessoas, né, obreiros do Senhor para pregar a palavra, pessoas para edificar a igreja. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, para você descansar um pouquinho, esteja de pé. Daria até para acabar o culto por aqui mesmo, né? Tanta coisa edificante que ouvimos, quanta coisa maravilhosa que nós podemos louvar a Deus. Filipenses capítulo 1, eu vou ler aqui alguns versículos no capítulo 1 e depois vou pedir a gentileza dos irmãos abrirem no capítulo 4, os últimos versículos, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Estava voltando de Paranavaí ontem e estávamos ouvindo a nossa rádio, e a hora que deu 10:01 da manhã, eu vi o aviso que eu estaria pregando aqui hoje, né? Eu tinha esquecido. Eu falei, oh meu Deus, me dá uma palavra, né? O que eu prego para os irmãos? E aí o Espírito Santo me deu uma mensagem na hora, dentro do carro, né? O Espírito Santo falou, você prega isso para a igreja. Eu falei, então tá bom. Então o que eu recebi do Senhor eu vou transmitir para vocês hoje. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 7 e depois versículo 12 ao 14 diz assim, Paulo dizendo, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões,
ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Agora no capítulo 4 da mesma carta aos Filipenses, versículo 22, quando Paulo diz: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos, e juntos digamos a última palavra. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, Paulo escreveu essa epístola com certeza preso. E se fosse eu, talvez se fosse você preso, você ia falar que o imperador Nero o prendera injustamente como um ativista político, e você talvez como eu, talvez até a gente reclamaria, não é? E falaria que a gente estava preso por Nero. Não foi isso que Paulo disse. Aos Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo ele dá para nós uma lição da soberania de Deus extraordinária, quando ele fala, irmãos: eu, Paulo, preso de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele era preso de Jesus Cristo, não foi Nero quem o prendera. Ele declara que foi Jesus Cristo que o prendeu. Paulo, eu vou te prender porque você é um ativista de mão cheia, você não para. E eu quero que você pare, porque eu quero que você escreva as cartas mais profundas do seu ministério, e eu vou prender você. Paulo, você também está lembrado que a sua chamada incluía os grandes desse mundo. Lá na chamada de Paulo, que Deus, quando falou para Ananias começar o discipulado com Paulo, e o Ananias falou: mas Senhor, esse homem é terrível, como que eu vou lá? Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha só, Atos 9, versículo 15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, primeiro, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Veja que Paulo estava pregando para os gentios já, e agora ele iria ser levado diante dos reis. Ele já tinha sido levado diante de Félix, ele já tinha sido levado diante do procônsul, ele já tinha sido levado diante de Drusila, ele já tinha sido levado, agora só estava faltando a presença do imperador, porque ele era um cidadão romano, e como tal, ele tinha direito de recorrer à maior autoridade de todo mundo da época, do ponto de vista político, que era o imperador. E ele então, recorrendo para o imperador, fugiu da alçada dos governadores estaduais, e ele então é enviado para Roma. Agora em Roma, ele escreve para essa igreja de Filipos. Era uma igreja que Paulo tinha um carinho muito especial por esses irmãos. Tirando a irmã Lídia, que foi a primeira europeia que aceitou Jesus como Senhor, a igreja de Filipos, quando Paulo ele recrimina os coríntios, porque os coríntios foram avarentos e não sustentaram o seu ministério, e Paulo disse que os irmãos da Macedônia, que são esses irmãos aqui, os irmãos de Filipos, eles sustentaram na sua muita pobreza. E a palavra ali, segundo os originais, a muita pobreza é segundo a sua miséria. Eles eram os crentes mais pobres, e Paulo nunca rejeitou a oferta deles. Eles mandaram o irmão Epafrodito até ele. Epafrodito ficou doente,
Epafrodito arriscou a vida para enfrentar o Império Romano, para levar um dinheiro para Paulo, para manter as suas necessidades. Então ele tem um carinho todo especial por essa igreja de Filipos. E agora ele começa a carta dizendo: olha, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que na minha prisão vocês têm me ajudado. E aí no versículo 12 do capítulo 1 que eu li: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era constituída de soldados de elite do imperador. Eram homens que quase na época da sua aposentadoria, quase todos eles se transformavam em capitães do exército. Eles se transformavam em centuriões. A guarda pretoriana no tempo de Augusto tinha 3.000 soldados. No tempo de Paulo, a guarda pretoriana chegou a ter 9.000 soldados esparramados em todo o Império Romano. Possivelmente, no tempo de Paulo, em Roma, havia aproximadamente 5.000 soldados de elite do próprio imperador. Paulo está dizendo que foi muito bom ele estar preso, porque estes militares, eles ouviram a palavra de Deus. Olha o que ele disse: foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ou ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Existia 2 tipos de prisões para os romanos. Uma prisão, que era aquela prisão que Paulo foi colocado porque não sabiam que ele era um cidadão romano, lá no calabouço. Normalmente era prisões subterrâneas, úmidas, com pedras, as paredes de pedras intransponíveis, lugar que não entrava luz, lugar que não entrava ar direito, não tinha direitos humanos para defender. Muitos presos morriam de infecção logo nas primeiras semanas. Muitos presos, depois de algum tempo, ficavam cegos nas prisões. Era esse primeiro tipo de prisão. Um segundo tipo de prisão era chamada custódia liberta, quando um senador ou um magistrado ficava encarregado por parte do imperador de cuidar de um preso. Era chamada custódia liberta. Isso era só para cidadão romano. E o terceiro tipo de prisão era chamada custódia militar, que normalmente era feito com uma casa domiciliar, a prisão domiciliar. Paulo é quase que certeza que foi dado a ele o direito, como cidadão romano, de ficar preso numa casa. E nesta casa havia todo dia a presença de pelo menos meia dúzia de soldados que faziam uma escala de 24 horas para guardar aquele preso, o apóstolo Paulo. Ele era tido como um preso político, porque ele pregava que existia um Senhor, um só Deus, Cristo. O imperador César era Deus, e Paulo pregava que existia outro imperador, que existia outro rei, que existia outro Senhor. Ele ainda, além de ser preso pelas artimanhas dos judeus e inveja dos judeus, ele foi preso por causa que ele pregava que Jesus era o Cristo. Então agora ele tem uma escala de soldados. Quando Hitler foi prender o pastor Irving, era um irmão luterano, muito cheio do Espírito Santo, Hitler orientou seus soldados, seu exército, a não deixar nenhum soldado mais de 1 hora perto do pastor Irving, um pastor norueguês.
um homem cheio do Espírito, ele determinou: nenhum soldado pode ficar perto do reverendo Irving mais de 1 hora. E por que, Führer? Porque se algum soldado ficar mais de 1 hora, ele vai se converter. Irving não consegue ficar perto de uma pessoa 1 hora sem que essa pessoa não se converta ao cristianismo verdadeiro, que se opunha às atrocidades de Hitler. Agora, o Nero não teve essa cautela. O soldado ficava em média 4 horas, 5 horas, 6 horas junto com Paulo. Paulo respirava Jesus o tempo inteiro. Paulo falava de Jesus o tempo inteiro. Paulo exalava o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus na sua vida. E ele foi evangelizando esses soldados, foi evangelizando esses sargentos. E era uma tropa de elite, foi evangelizando os oficiais. E aqueles homens chegavam na casa deles e falavam para as mulheres: eu conheci um homem diferente. Eu conheci um preso que não blasfema contra os deuses, que não blasfema contra o imperador. Eu conheci um preso que não me xinga. Eu conheci um preso diferente. E ele fala de um Deus chamado Jesus. E ele começa, e certamente Paulo orou para algum daqueles filhos daqueles homens doentes. Paulo, quem sabe, curou algum daqueles homens que estavam enfermos. Paulo começou a testemunhar para aquela gente. E ele diz: olha, toda a guarda pretoriana ouviu a mensagem. Obviamente, não foram os 6.000 soldados que ouviram, mas o sargento ouviu, falou para o cabo falou para o soldado, o sargento fala para o oficial fica incomodado, vai visitar esse preso, porque eles estavam vivendo momentos de grande crueldade do império. E todo lugar, meus irmãos, tem pessoas que temem a Deus e que temem a justiça, e o Espírito Santo de Deus trabalha em lugares que você nunca pode imaginar que Ele está trabalhando. Às vezes Deus vai querer te usar para fazer alguma coisa e te manda fazer, e Ele manda, vai, e você fica coçando a cabeça para saber o que você vai falar, como que você vai agir, como que você vai fazer, mas Deus já está trabalhando antes de você chegar. A Bíblia diz, Paulo disse: olha, foi muito bom eu estar preso, porque toda a guarda. Alguns autores acham que Paulo usou uma força de expressão, mas Paulo não era muito disso. Ele diz que toda a guarda pretoriana. Você já imaginou? E a gente agora, olhando o final da epístola, olha como ele fecha essa epístola. Quando ele está acabando a carta aos Filipenses, ele fala assim: todos os santos vos saúdam. A maioria dos estudiosos acham que Paulo estava em Roma, como eu estou explicando, nessa prisão domiciliar, usando do direito de romano que ele tinha. E quando ele está fechando a carta, olha que coisa tremenda que ele fala para aqueles irmãos lá da Macedônia. Macedônia hoje está debaixo da Iugoslávia. De um lado está Sarajevo, a Bósnia, do outro lado está a Iugoslávia. Então a Macedônia está um pouquinho para baixo. E Paulo diz assim: todos os santos vos saúdam, Filipenses, mas principalmente os que são da casa do quê? O que está escrito aí? Da casa de César. Casa de César. Lá no palácio de Roma, nas barbas do homem que trucidava os crentes no Coliseu, existia os nossos irmãos, lá na casa do César. Aquela irmã que cortava legumes na cozinha, aquele irmão que era o jardineiro, e depois as descobertas arqueológicas descobriram que havia oficiais do exército romano que haviam entregado a sua vida a Jesus Cristo e o servido. Tem a história de um centurião que foi escalado para matar 200 cristãos,
E à medida que cada cristão que não negava a fé morria, ele tinha uma visão vendo um anjo vir pegar a alma daqueles crentes. E no final da execução, alguns começaram a negar a fé em Cristo. E aquele homem diz: eu agora quero também ser um cristão. E o centurião morria junto. Agora veja que Paulo está dizendo que lá no palácio, lá nas barbas do imperador, havia pessoas que reconheciam que só Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só Jesus é digno de honra, é digno de glória. Não há outro rei, não há outro nome, não há outro poder, não há outra estrutura de poder. Jesus é o nosso rei, Jesus é o Rei dos reis, Jesus é Senhor dos senhores, Ele governa sobre todos nós. E o apóstolo Pedro, pregando, disse em Atos 4,12: nenhum outro nome foi nos dado entre os homens debaixo do céu e acima da terra, pelo qual nós devamos ser salvos. Ao Senhor Jesus honra, ao Senhor Jesus glória. O Evangelho de Jesus, ele nasceu lá dos calabouços, e ele foi infiltrando como um fermento, vai levedando a massa. Você pode louvar a Deus por isso? E eu quero encerrar falando de 3 verdades para nós, para você viver, para eu viver. Primeiro, veja que Paulo, preso numa cidade que tinha o maior índice de prostituição de toda a antiguidade, uma cidade onde havia milhões de pessoas que trabalhavam como escravos, uma cidade onde as estruturas de poder se mantinham matando seus próprios parentes. Quando o novo rei assumia, ele matava todos à sua volta, toda a sua parentela, como Calígula, que matou a própria mãe. O próprio nome César, o nome Cesariana, vem de César, porque o primeiro César cortou a barriga da sua mãe. Nesse ambiente de violência, de injustiça, de crime, de opressão, de maldade, o Evangelho floresceu, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A luz, você talvez seja do tempo da casinha que ficava para fora da casa. Quem é desse tempo? Que tinha que ir lá no mitório, lembra? E às vezes você ia de madrugada e as pessoas pegavam um facho de luz, um farolete. E eu já usei isso aí. Já usava ali o farolete e lançava aquela luz lá naquela casinha, lá naquele buraco, e aquela nojeira lá embaixo, e a luz entrava lá e a luz não se sujava. Quem lembra disso? Assim somos nós, povo de Deus. O sal entra na comida e ninguém fala assim: ah, que sal gostoso. A gente fala: que comida gostosa. Mas o sal entrou ali em todas as moléculas. Amém? Jesus diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que pôs fermento na massa e aquele fermento esparramou. Paulo, preso naquela prisão domiciliar, fala para os soldados. Essa mensagem começa a esparramar e chega lá nas barbas do imperador, e ele nem sabia que tinha tanta gente que adorava esse Cristo. Amém? Aleluia? E o que a gente aprende com isso, pastor? Primeiro lugar que eu quero falar para vocês: não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Amém? Você pode repetir isso comigo? Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Eu estou vendo ali a irmã Bernadette,
E a Bernadette nos ajudou muito ali na penitenciária, quando ela trabalhava ali, né? Um lugar de opressão, um lugar de tristeza, um lugar de possessão demoníaca, de perturbação, um lugar de maldade. Mas ali havia cubículos que se transformou numa congregação. E eu via a preocupação da irmã Bernadette de sempre levar a palavra. E tinha um preso lá, que a Bernadette falava bastante dele para mim. Ele chamava Anaus. E um dia aquele homem, a gente sempre fica assim: Senhor, mostra para mim se eu não estou perdendo meu tempo aqui, se é assim que eu tenho que fazer mesmo. E a Bernadette sempre pedia oração pelo Anaus, mostrava as cartas dele. Ele ia no meu atendimento, a gente ia lá no culto, ele estava lá um dos primeiros. Aí um dia aquele homem teve a chance de sair liberto. Ele ia pegar o alvará de soltura, liberto. E quando a autoridade ia liberar para abrir as portas para ele, ele disse: Excelência, eu não posso sair. Por que não? O senhor pode puxar no computador, eles usam essa expressão, né? Tem uma bronca minha lá no Mato Grosso, com nome falso. Que nome que era? Fulano de tal. Aí puxaram. Realmente tem. Então, as autoridades ficaram todas assustadas, que nunca tinham visto isso. Esses dias um desembargador do Rio Grande do Sul está defendendo uma tese para fechar as cadeias e as penitenciárias, porque não resolve, não funciona. E aí perguntaram para o juiz gaúcho, esse desembargador: mas o que funciona então? Você sabe o que funciona? A ação dos crentes pentecostais nas cadeias, nas penitenciárias. Isso está funcionando, mas o chilindró não funciona. E aquele homem confessou seu pecado a tantos quilômetros, podia sair bem. Mas por quê? Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Se o teu filho estiver cheio do Espírito Santo, você pode mandar ele para estudar em Curitiba, ele não vai se desviar, no nome de Jesus Cristo. Se a tua filha ganhou bolsa para ir lá para os Estados Unidos estudar, mas se ela for uma moça cheia do Espírito Santo, ela não vai se desviar. Se você trabalhar no meio de prostitutas e prostitutos, você vai ser luz e você vai mudar a história daquelas pessoas, mas a história de pecado delas não vai machucar a sua vida e não vai te estragar, porque é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar, e não o lugar que faz o crente em Jesus Cristo. Quantos aqui querem receber o poder do Espírito Santo aonde você estiver? Deus não vai, tem gente orando errado. Tem gente orando: Senhor, me tira desse lugar. E Jesus está balançando a cabeça: não, eu não vou tirar você desse lugar. Pelo contrário, muda a sua oração. Peça: Senhor, me enche do teu Espírito Santo para eu mudar este lugar e ser um missionário teu. Paulo não ficou um homem rabugento, ensimesmado, cheio de complexos, cheio de ressentimento. Eu fiz tanto para Jesus, agora eu estou preso aqui e todo mundo me abandonou, só os irmãos de Filipos que estão me ajudando, todo mundo me abandonou, os judeus estão me difamando, eu sou um coitadinho. Não, você é filho de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Quantos aqui podem declarar isso? Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Segundo lugar, meus irmãos, a segunda verdade: as melhores oportunidades estão ao nosso redor. Se eu fosse um missionário lá na Finlândia, eu ia fazer assim,
assim, assim. Ah, se eu fosse um pregador e eu fosse lá na África, daí eu ia fazer assim, assim, assim. Não, meus irmãos. Jesus, ele disse, olha, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Vocês vão receber a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. E vocês vão ser testemunhas aqui na cidade de vocês, Jerusalém. Primeiro lugar que tem que ser impactado com o poder do Espírito Santo na minha vida é lá na minha casa. Na minha casa. É na minha parentela. Aquele meu cunhado, aquela minha cunhada, aquele meu irmão, aquele meu tio, aquele meu primo. É o meu próximo. As melhores oportunidades estão ao nosso redor. Daniel Berg, morrendo, agarrou no braço do enfermeiro, depois que ele não podia mais andar de cama em cama, no hospital, pregou o evangelho para o enfermeiro. Aquele homem não aceitou na hora, mas passaram alguns meses, a palavra de Daniel Berg, que só pregava isso: Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, aceita Jesus. Era só isso que ele pregava. Ele não era um grande expositor da Bíblia, falava mal português. Os grandes ganhadores de alma são aquelas pessoas que falam coisas tão simples. Jesus é bom, Jesus cura, Ele me curou. Jesus muda a nossa vida, Ele mudou a minha. Jesus deu sentido à minha existência. É isso que salva. As melhores oportunidades estão pertinho de mim. Uma irmã, acabou o culto, ela foi em cima do pastor. O pastor falou, nós temos que ganhar almas, temos que evangelizar, falar de Jesus. E ela ficou indignada. E acabou o culto, deu de dedo na cara do pastor. E pastor tem que, felizmente, a gente que está no ministério, a gente está sempre ouvindo desaforo, dedo na cara, as pessoas não entendem, é uma coisa seríssima, né? Pessoas ouvem conversa atravessada e transforma aquilo numa verdade, sai falando. Aí o pastor é o último a saber. Último a saber. Aí quando vai ver, fofocaiada. Aí essa mulher foi brava para cima do pastor, deu de dedo na cara dele. O senhor acha que eu tenho tempo de ficar pregando o evangelho? Eu sou uma viúva, eu crio 4 filhos sozinha, costuro o dia inteiro na minha casa. E era aquele tempo antigo. O pastor só perguntou para ela: minha irmã, quem que entrega pão lá na sua casa? É o padeiro. Quem que entrega leite na sua casa? É o leiteiro. Só falou isso. Aí ela ficou incomodada com aquela palavra. Aí no outro dia de manhã, ela não pôs o litro de leite para fora. Quem viveu nesse tempo que punha o leite para fora, para o leiteiro deixar o leite? Quem viveu? Não fica com vergonha não. Aí. Por isso que vocês estão na melhor idade, porque vocês têm coisa boa para lembrar. Aí, aquele leiteiro não viu o litro de leite, ele bateu na porta. Aí quando ela abriu a porta para receber o leiteiro, ela perguntou para ele: onde o senhor vai para passar a eternidade? O homem estalou: minha senhora, eu nem dormi direito à noite pensando nessas coisas. Pois é, eu tenho que falar para o senhor que Jesus é o Salvador, Ele morreu na cruz para te salvar, e o senhor tem que entregar a sua vida para Jesus Cristo. Eu entrego. O que tem que fazer? Eu vou orar para o senhor agora. Quantos estão entendendo o que Deus está falando para a gente? Quem é que abastece lá a gasolina no teu carro? Você é daquele tipo de gente que anda com folheto assim dentro do carro? Jesus ama a sua vida, moço. Você é aquele tipo de gente que sorri para aquela senhora que pesa a mussarela e o queijo e o presunto, a presuntada, a mortadela lá, quando você vai comprar o frio, e você sorri para aquela pessoa, e aquela pessoa começa a olhar você e fala: essa pessoa é diferente.
as melhores oportunidades estão ao nosso redor. Quantos entendem o que Deus está falando? Meus irmãos, eu tenho uma vontade tão grande de falar de Jesus. Tinha vontade de poder falar assim para o mundo inteiro. Anunciar Jesus. Quanta gente morrendo, quanta gente se perdendo, quanta gente se suicidando, quantas famílias destruídas. E eu tenho que começar do meu lado, dos meus vizinhos. E quantas vezes você e eu ficamos tão envolvidos com outras coisas. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer: meu povo, as melhores oportunidades para você falar do meu amor estão bem próximas de você. Você não precisa viajar quilômetros para falar. Quantos aqui recebem essa palavra e podem dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Ah, pastor, mas eu perdi a esperança já com a minha filha, com o meu filho. Eu não sei mais o que falar, pastor. Você talvez seja a última pessoa que tenha que falar. Você tem que amar. Abraça o seu filho. Beije o seu filho. Diga para ele que Jesus ama ele. As melhores oportunidades estão ao nosso redor. Você pode louvar a Deus por isso que Deus está falando para nós? Em último lugar, fique de pé, por favor. Eu não quero cansá-los. Último lugar. Já pensou se Paulo olhasse aqueles grandalhões, aquele soldado, e falasse assim: ah, eu não vou falar para essa gente adora Júpiter. Imagina, essa espada, quantos esse homem já matou? E é verdade mesmo. Quantos esse camarada já matou? Um homicida. Eu não vou nem perder meu tempo com essa raça. Quantas vezes, irmão, você olha para uma pessoa e fala: eu não vou perder meu tempo com isso aí não, isso aí é tralha, isso é curva de rio. Já viram essa expressão? Sabe que história de curva de rio? Tudo que não presta para nele. Eu não vou falar não. Aí a gente quer, meus irmãos, falar para aquelas pessoas que se vestem igual a gente, cheirosinha, bonitinha, direitinha, aquelas pessoas que é só levar elas aqui no tanque do batismo e mergulhá-las, que não vai dar trabalho nenhum para a gente, que não cheira mal, que toma banho direitinho, que se veste bem, que não são chato, que não são problemáticos. Hoje eu fiquei o dia todo atendendo pessoas que dependem de uma palavra de Deus. Algumas delas você olha, isso aí não vai dar nada. Tem um amigo meu, o apelido dele é Coiote. Você olha para ele, o corpo dele é todo tatuado, do tempo que ele estava no mundo. E você olha para aquele homem e você fala assim: isso aí é um bandido. Mas quando você chega perto do Coiote e começa a conversar com o Coiote, você fica assustado de ver uma pessoa que tem tanta comunhão com Deus. Se você vê ele andando pela leste-oeste em Londrina de madrugada, evangelizando drogado, você fica assustado como Deus usa o Coiote. Mas o dia que eu chamar ele para pregar aqui, porque ele é pastor, ele não usa terno nem gravata, a metade da igreja vai se escandalizar com o pastor Robson. Já se viu um homem desse vir pregar para nós? Só que quando você vê ele abrir a boca e você escutar ele 5 minutos, você sente Deus na vida dele. E eu quero dizer para você, Paulo olhou para aqueles grandalhões e falou de Jesus para eles.
E a última lição que Deus nos dá, a partir dessa ideia que eu estou passando por último, não limite a ação poderosa de Deus na vida de ninguém. Vamos falar juntos isso? Não limite a ação poderosa de Deus na vida de ninguém. Amém? Tem um moço que congrega conosco 2 domingos por mês. Ele senta no último banco, lá onde o irmão Daniel está. É o Samuel Benites. Samuel foi meu aluno nos 2 melhores cursos pré-vestibular dessa cidade. O sonho do Samuel, que saiu lá de Água Boa, estudou a vida inteira em escola pública, o sonho dele era ser médico. Aí eu chegava, primeiro dia de aula, me apresentar para os alunos, Samuel ali, não tinha passado no vestibular. Passava mais 6 meses, ele fazia outro vestibular, reprovava, Samuel ali. Outro ano, Samuel ali. Aí um dia eu entrei lá num dos colégios que eu ministrava aqui embaixo, Samuel lá. Meu Deus, esse moço, e as notas dele eram muito baixas. Ele não podia passar. Aí um dia ele não estava naquele colégio. Eu falei, graças a Deus esse rapaz deve ter feito um outro curso e Deus vai cuidar dele, ele vai prosperar. Aí eu vou para o outro colégio que eu dava aula aqui, o outro colégio aqui perto da Carneiro Leão. Primeira carteira, Samuel ali. Falei, meu Deus. Depois que ele fez 7 vestibulares, eu falei, meu Deus, o pai desse menino está investindo dinheiro nele, ele está perdendo o tempo dele. Eu vou falar com esse rapaz hoje. Aí eu dei um sinalzinho para ele, falei, depois da aula eu quero falar com você. E eu planejei todo o discurso. Samuel, suas notas são assim, meu filho. Você não tem condição de passar em medicina, é muito difícil. Por que você não pensa outra área, farmácia bioquímica, que é também da área médica? E eu preparei todo o discurso. E ele acabou a aula, ele ficou esperando lá no meio, muito tímido. E aí eu desci do tablado. Aí ele falou, ele me chamava de professor, me chamava de pastor. Pastor, você vai falar comigo agora? Vou. Chega aqui. Aí quando eu estava caminhando em direção dele, o Espírito Santo veio em mim. E o Espírito Santo falou para mim assim, você cuidado com o que você vai falar para esse rapaz. Eu parei e deixei agora ele chegar. E aí o Espírito continuou. Eu tenho um plano na vida desse moço. E se você desencaminhar ele do plano que eu tenho, ai de ti. Eu falei, tá bom, Senhor, tudo bem. Aí eu mudei completamente o discurso. Aí eu falei, senta aí, meu filho. Sentei do lado dele. Quantos vestibulares você já fez? Tantos. Tá bravo para passar, né? Tá. Mas eu quero dizer para você um negócio. Deus é com você, meu filho. Deus tem um plano na sua vida. Você vai passar, você vai conseguir. E eu vou fazer mais por você. Olha, todo dia, quinta-feira, tal hora, eu vou vir aqui, fora do meu horário de trabalho, eu vou dar aula particular para você da minha matéria, que era uma das matérias que ele ia pior. Ensinei ele, mandei ele fazer até caligrafia. Só faltava pegar na mão dele. Dava bronca nele, dava tarefa a mais para ele. Para os alunos era 1, para ele era 5. E aí eu fiz a propaganda dele na sala dos professores. Pedi para os meus amigos investirem nele. Investiram naquele menino. Ele passou no vestibular de medicina. Aí no dia da formatura ele me chamou. Foi lá na minha casa. Pastor, eu quero que você vá na minha formatura. Eu falei, eu vou com muito gosto. Fui. Hoje ele está fazendo residência em São Paulo. Faz umas 10 cirurgias por semana. Deus está prosperando aquele menino. Deus está usando aquele garoto com toda a sua timidez. E ele ama tanto essa igreja que ele vem aqui 2 vezes por mês. E eu não posso nem falar o nome dele aqui porque ele é muito tímido. Então Deus está falando para mim e para você hoje, irmão.
Não limite a ação poderosa de Deus na vida de ninguém. Amém? Amém? Eu sou conhecido por investir nas pessoas. E às vezes eu me decepciono. Mas eu prefiro errar acreditando nas pessoas, investindo nas pessoas, porque Deus me chamou para isso. Eu não desisto das pessoas. E o Senhor está aqui dizendo a você: não desista de ninguém, meu irmão. Não desista do seu filho, da sua filha, do seu esposo, do seu marido, da sua esposa, do seu colega de trabalho. Não limite a ação poderosa de Deus na vida de ninguém. Deus é maior do que nós todos juntos. Deus é maior que as nossas limitações. Deus é maior que os meus erros. Deus é maior que os erros de qualquer um que Deus coloca ao nosso lado. O nosso Deus é maravilhoso. E quando Ele olha para mim e para você, Ele olha-nos por um prisma chamado Jesus Cristo. E Ele não nos vê no estado virtual que nós estamos, mas Ele vê no estado atual em Cristo Jesus. Ele vê o que nós vamos ser em Cristo Jesus o Senhor. Você recebe essa palavra? Xaracanturi relebaragai. Não é o lugar que vai fazer você, mas você cheio do Espírito Santo vai mudar o lugar. As melhores oportunidades estão do teu lado. Não limite o que Deus vai fazer na vida de ninguém. E sabe de uma coisa? Deus vai usar você, meu irmão. É você que Deus vai usar. Quem quer vir à frente, receber a oração da fé? Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Não porque eu estou pregando, não porque por qualquer outro motivo, mas porque Deus venha. Se todos até quiserem vir, todos nós queremos ser uma bênção. Todos nós somos tentados a duvidar que alguém pode ser alguém na vida. Meu irmão, confia no Senhor. Aquele teu filho não foi criado por Deus para ser um bêbado, para ser um drogado, não. Ah, pastor, mas está tão difícil. Para Deus não há nada impossível, irmão. Deus vai te usar, meu irmão. Ah, pastor, mas é tão grande, eu não vou conseguir. O exército de Saul também achou isso, que ninguém podia derrubar aquela montanha de carne revestida de aço, que era o Golias. Deus levantou Davi. Você que está orando, Senhor, me tira daquele lugar. E Deus está falando para você hoje: não, meu servo, eu vou te encher do Espírito Santo e você vai mudar o lugar. Não vou mudar você de lá. Deus está falando. Não perca suas oportunidades. Não perca a oportunidade de abraçar. Não perca a oportunidade de perdoar. Não perca a oportunidade de falar coisas boas. Fecha a sua boca para murmuração, para crítica. É muito difícil. Crítica. Tem gente que enfeita dizendo crítica construtiva. Eu acho que não existe isso. Existe admoestação com lágrimas, conselho, quando a pessoa está errada. O que precisa, irmãos, é nós aprendermos a abençoar as pessoas, sorrir para as pessoas, dizer para as pessoas que elas vão vencer, que elas vão conseguir, porque Deus está conosco. Mas será, pastor? Não tem limite para o poder de Deus. Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui nesta noite. Tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como foi bom, Senhor, estar aqui. Como foi bom rever os irmãos. Como foi bom Te adorar. Como foi bom Te bendizer aqui hoje. Oh, meu Deus,
Tem irmãos aqui que estão em lugares tão difíceis, ó Pai. Lugares de mentira, lugares de injustiça, de ódio, de opressão, lugares de maldade, lugares secularizados. E quantas vezes a gente quer fugir, Senhor? Como disse o salmista, se transformar num passarinho, sair voando e fugir daquele lugar. Mas, ó Deus, capacita o teu povo. Enche o teu povo do teu Espírito. Enche o teu povo do teu Espírito. Enche o teu povo do teu Espírito. Enche da tua graça. Enche da tua virtude. Enche de dons. Capacita, 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 ó Deus. Ó Deus, não deixa a gente ficar esperando amanhã, semana que vem, mês que vem, Senhor. Agora é a hora. Ó Deus, não deixa a gente ficar esperando outra oportunidade. Não deixa, Senhor, a gente ficar olhando lá longe, enquanto é aqui que o Senhor quer nos usar. Usa, Senhor, usa-nos. Usa-nos, ó Deus, no lugar, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola. Enche-nos do teu Espírito. Ó Deus, faz-nos ver a ação do Senhor. Faz-nos ver que não há impossível para ti. Faz-nos ver isso, ó Deus. Age, Senhor. Age, Senhor. Pela autoridade do teu nome, eu ministro o milagre de Deus na vida do teu povo. A bênção do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor sobre eles, sobre o teu povo, povo que se chama pelo teu nome. No nome de Jesus oramos. Canta aqui para nós. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Você crê também que não tem culto que Deus não fale, que nós não podemos limitar a ação do nosso Deus, do Espírito Santo, a igreja estar cheia ou não, em qualquer reunião, em qualquer lugar, o Senhor fala conosco quando nós nos apresentamos a Ele. Nós glorificamos a Deus, porque nesta noite ministrou aos nossos corações, porque nós não vamos voltar do mesmo jeito que nós viemos. Glórias a Deus. Obrigada a cooperação de cada um. Nós queremos convidar a todos para que no mês que vem estejam conosco no culto do ciclo de oração e em todos os cultos do ministério. Sábado é um dia que as pessoas muitas vezes estão tão atarefadas, né? Maringá liquida e tantas coisas. Mas parabéns a você que veio e incentive outras pessoas a virem, porque os cultos dos ministérios têm sido muito abençoados, dos adolescentes, dos jovens. Primeiro sábado é o culto dos adolescentes, segundo a nossa ceia do Senhor, no terceiro sábado normalmente é o culto dos jovens. Mas agora no mês de março nós fizemos uma troca com o Ministério dos Jovens e o nosso culto vai ser no terceiro sábado de março. Culto do círculo de oração vai ser no terceiro sábado de março, se não me engano, dia 17.
E o dos jovens vai ser no quarto sábado. Então todos estão convidados. Nós queremos aproveitar a ocasião e chamar a irmã Iracema aqui à frente. Nossa querida irmã Iracema, essa irmã fiel, que tem sido uma cooperadora muito diligente neste ciclo de oração, e hoje ela está fazendo aniversário. Então nós queremos orar pela irmã Iracema, pedir que ela esteja aqui à frente. Nós vamos estar intercedendo a Deus pela sua vida. O irmão Sidney vai fazer a bênção no final. Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus porque nos trouxe à sua casa nesta noite. Ô irmã Isildinha, fica aqui com a tua companheira, que você vai dar um abraço nela. E nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida da irmã Iracema, orando também por este culto. Amanhã, 9 horas, temos uma grande escola dominical, uma abençoada escola dominical. Venha para nós junto estudarmos a palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor sempre, ó Deus, tem o melhor para nós. O Senhor sempre nos surpreende, ó Deus. E é tão bom estar na tua presença. É tão bom ouvir, Senhor, a tua voz. Ouvir, ó Deus, o teu Espírito falando ao nosso coração, avivando a nossa fé. Nós te louvamos, ó Deus. E pela fé tomamos posse desta palavra, ó Pai, porque queremos ser bênção em todos os lugares onde estivermos. Em todas as circunstâncias, ó Deus, que a nossa boca se abra somente para te louvar, jamais para murmurar, mas para exaltar o teu nome, para abençoar aqueles que estiverem ao nosso redor. Ensina-nos cada dia, Senhor, olhar as pessoas com os teus olhos, a crer, a ver, ó Deus, todas as possibilidades que o Senhor coloca na vida daqueles que se chegam a Ti. Nós te louvamos, ó Deus, por este culto tão abençoado. Te agradecemos agora, ó Deus, pela vida da Tua filha, que hoje comemora mais um ano de existência. Te louvamos, Senhor, por aquilo que Tu tens feito na vida da Tua serva, e pedimos sobre ela a Tua bênção, a Tua graça. Multiplica sobre ela, Senhor, as Tuas bênçãos, que ela possa continuar sendo essa cooperadora fiel que tem sido, e ver, ó Deus, os frutos do seu trabalho e te louvar por isso. Leva-nos em paz agora, ó Deus, sê conosco, guarda-nos em Ti, ó Pai, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós Te louvamos por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos estendam as suas mãos, estaremos dando a bênção. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.